Oi, Histórias de Amor, de Bert Hellinger, último capítulo, última participação, 34ª, e com muitas interações interessantes, muito crescimento. E hoje, oi Cândida, tudo bem? Então, Histórias de Amor. Hoje precisei fazer mais tarde um pouquinho, porque estava completamente afônica de manhã. Agora estou bem. Aqui querendo também prestigiar nossos povos indígenas, né? Lá que estão hoje fazendo seus cantos funerais maravilhosos, em honra de Bruno Araújo Pereira, e que lutou tanto por esses indígenas. E Bert Hellinger sempre considerou que os povos ditos, entre aspas, primitivos, né, mas que na verdade estão totalmente ligados à Mãe Terra, esses povos possuem a sabedoria das relações humanas, dos relacionamentos humanos. E onde ele percebeu essa sistêmica incrível foi com os Zulus. Nós aqui no Brasil, nós privilegiados brasileiros, temos nossos índios incríveis nos dando lições de relacionamento humano e percebendo que a dor de um é a dor de todos e que todos nós estamos interligados nessa teia que é a teia da vida. Hoje, nessa última participação, nesse último capítulo do livro, Hellinger vai falar de algo bem interessante, que é sobre o amor entre homem e mulher, que ele considera o ápice da expressão humana. Quando se gera uma nova vida, é o ápice da geração humana. Por isso que nós estamos, o ápice da criatividade humana. Por isso nós estamos aqui nesses corpos físicos, né? Dessa forma, nós estamos aqui crescendo nessa jornada através dos corpos. Por isso ele considera que o amor entre homem e mulher é a expressão máxima da vida. Então vamos lá. Na página 176 de Histórias de Amor, o outro amor. Sempre quando fazemos este tipo de distinção, dizemos sim para um e não para o outro. Jesus não conhecia este tipo de distinção. Resumiu isto em uma frase, em uma linda frase, simples e despretensiosa, porém muito efetiva. A frase é: seja misericordioso, assim como meu Pai no céu. Ele faz o sol brilhar, igualmente para os bons e para os maus, e faz chover igualmente para os justos e injustos. Essa frase também resume muito o trabalho de Bert Hellinger, porque ele considera, nós na constelação familiar, consideramos igualmente a energia e o pertencimento sem o julgamento de bom e de mal. Então, seja misericordioso, assim como meu Pai no céu. Ele faz o sol brilhar igualmente para os bons e para os maus, e faz chover igualmente para os justos e injustos. Quando Deus vive em nós, a sua vida encontra-se voltada para tudo, exatamente do modo que é. Nada pode existir em oposição a Ele, sem a sua vontade e o seu agir. O quão diferente se torna o nosso amor
quando nos abrimos internamente para isto. Homem e mulher. Avançarei mais um pouco. Olharei para o homem e a mulher. A vida atinge a plenitude, sua maior densidade, seu ápice e sua força plena no amor entre homem e mulher, na profunda união entre os dois. Esta consumação é divina, quando é desejada como algo divino e assim consumida. Torna-se o encontro humano mais profundo possível e também um encontro mais espiritual. Desculpe que ainda estou um pouco congestionada aqui. Por isso é divino em todos os sentidos, divino também em sua qualidade passional. A paixão não depende de nós e, deste modo, fica evidente que provém de outro lugar, isto é, de Deus. Esta é uma bela imagem de Deus. Ainda acrescento algo. Alguns de nós esperam de seu parceiro o mesmo que esperam de Deus. O mesmo que muitos de nós esperávamos de sua mãe. Pobre parceiro. Aqui também posso dizer, pobre Deus. O que deveríamos fazer para que dessemos glória a Deus e também ao nosso parceiro? Deixarmos o nosso parceiro na terra e permitirmos que seja comum. Não, ele já responde, né? Ele faz a pergunta: o que deveríamos fazer para que dessemos glória a Deus e também ao nosso parceiro? Aí a resposta é: deixarmos o nosso parceiro na terra e permitirmos que seja comum. Exatamente por ser comum, por errar, por ter uma origem particular, um destino particular, encontra-se mais próximo de Deus e de nós. Assim, o amor entre homem e mulher tem outra chance. Torna-se sereno e indulgente. Contentamo-nos um com o outro, através dessa serenidade indulgente. Com que nos contentamos? Além de tudo, também nos contentamos com Deus. Estas imagens de Deus têm um bom efeito. Não se aproximam demais de Deus, mas nos fazem bem. Ok. Foi esta minha palestra. Poderia dizer muito mais, mas acredito que o intervalo não cairá mal. Depois vocês podem fazer perguntas. Aproveitarei alguns pontos e os desenvolverei. Perguntas. O Deus imperfeito. Quando ouvi falar, não pude pensar que esta é uma imagem de Deus e uma sociedade um tanto contente e satisfeita. Trabalho bastante em Eritreia. Quando temos as pessoas de lá, nos perguntamos: onde está Deus? Quando vemos as pessoas de lá, nos perguntamos: onde está Deus? Existe por trás deste tipo de pergunta sempre a questão em relação à justiça de Deus. Ou também a ideia de que Deus é bom e o precisa ser segundo a nossa visão. Considero esta uma ideia indigna de Deus. Precisamos, porém, considerar ainda outro fator. Deus é imperfeito, isto sou provocador, porém o explicarei. Existe um poder criativo por trás de tudo o que acontece. Não podemos pensar diferentemente. O criativo, porém, existe apenas onde há imperfeição.
Este poder criativo não cria nada em termos de perfeição. Por isso também se encontra voltado para o conflito. O conflito e a imperfeição também fazem parte de um movimento divino. Esta é uma outra visão de Deus, uma visão importante, pois as nossas ideias sobre perfeição não correspondem às nossas experiências e observações. Apenas o que é imperfeito pode crescer. O que é perfeito não pode mais mover-se. Sendo assim, a perfeição não é uma ideia que pode ser aplicada a Deus. Olha que bacana essa percepção, né? O que está perfeito é imutável. E na vida, o universo, tudo está sempre em movimento, está sempre em mudança. Então não podemos, ele diz que não podemos dizer que Deus seja perfeito. Se ele fosse perfeito, ele seria parado, imutável, não haveria uma mudança contínua, né? Só abre espaço para mudança o que é imperfeito, né? Onde está a imperfeição, que aí existe a criatividade. Isso aqui do livre-arbítrio é bem interessante. Eu estava nesse workshop onde a gente falou do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, onde Bert Hellinger, né, falou do livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Dizem que Deus deu aos humanos o livre-arbítrio. Minha pergunta é: para quê? Conforme você disse, Deus vive em mim a sua vida, isto é, segundo a sua vontade. Quer dizer, então, que a ideia de livre-arbítrio do ser humano é uma ilusão? O livre-arbítrio é um mito. Preste atenção que Hellinger está aqui numa expressão dele muito, muito firme e forte em relação aos ensinamentos dele. O livre-arbítrio é um mito. Muitas vezes serve como justificativa para prejudicarmos o outro. Quem recorre a seu livre-arbítrio faz o quê? Ajuda ou prejudica alguém? É egoísta e olha para si ou olha para uma outra pessoa? A partir do momento em que pais têm filhos, não tem mais livre-arbítrio, mas mesmo assim são felizes. Não possuímos livre-arbítrio no relacionamento, no amor, pois estamos em uma relação. Durante a constelação familiar é o que eu mais afirmo. O fato de nos encontrarmos emaranhados das mais diversas formas vem à luz. É justamente nós estamos agindo com os nossos emaranhamentos, né? Nós estamos cada vez que nossos destinos sempre estão emaranhados com pessoas dos nossos passados, mais ou menos implicados com sofrimentos, exclusões, torturas, e quanto mais nós vamos, através da constelação, trazendo isso à consciência, sim, nós vamos nos tornando mais livres, mas nosso destino sempre está ligado nessa teia da vida, nesse emaranhamento com outras pessoas da nossa família biológica ou de outros conjuntos de destinos a quais pertencemos, que formam o nosso sistema. A responsabilidade. Se não possuímos livre-arbítrio, onde fica a responsabilidade? Esta pergunta surge constantemente. Por um lado,
Os pais não têm livre-arbítrio na ligação com seus filhos. Precisam se adaptar constantemente àquilo que acontece. Mesmo assim, carregam o tempo inteiro a plena responsabilidade. Responsabilidade é amor. Neste tipo de responsabilidade, não preciso apoiar-me no livre-arbítrio. Apoiamo-nos no livre-arbítrio e na responsabilidade quando desejamos culpar alguém. Dizemos a ele: você fez tal coisa e possui livre-arbítrio. Por isso também é responsável por tal e precisa expiar a culpa. Recorrer ao livre-arbítrio muitas vezes serve para punir alguém ao invés de ajudá-lo. A responsabilidade faz parte do destino. Por exemplo, existem pessoas criminosas. Elas também, esta minha imagem, estão a serviço de alguma coisa. Isto, no entanto, não significa que não precisam se responsabilizar por seus atos. Faz parte de seu destino. Um emaranhamento não nos livra das consequências. Apenas quando concordamos com as consequências de nossas ações, obtemos, através de nosso destino, seja este como for, a nossa dignidade e nossa força. Apenas quando concordamos com as consequências de nossas ações, obtemos, através de nosso destino, seja este como for, a nossa dignidade e a nossa força. A religião. A partir da maneira que você falou sobre os pais, me veio a seguinte pergunta: que efeito tem quando alguém encontra um outro Deus diferente do Deus dos pais? Isto é, encontra uma outra religião e não aquela que corresponde à sua origem. Hellinger responde: gostaria de dizer algo sobre as religiões. É disso que se trata a pergunta. Conectamos a religião a determinadas imagens de Deus. Por isso possuímos na religião cristã uma determinada imagem de Deus e os muçulmanos possuem outra. Existem diferentes imagens de Deus nas diferentes religiões. Vou me referir novamente à boa consciência. Meus mentorados já aprenderam o que é boa consciência e o que é má consciência, né? Todos nós nos encontramos ligados a um grupo através da influência da nossa consciência, por bem e por mal. Não podemos sobreviver sem este grupo. Podemos deixá-lo apenas quando encontramos uma pátria ou outro grupo. Isto é, dependemos em todos os sentidos de um grupo. Estes grupos formam um campo espiritual. Darei um exemplo simples. Uma língua é um campo espiritual. Em tempos anteriores, ele chamava de campo morfogenético, né? E aqui ele está substituindo a palavra campo morfogenético de Rupert Sheldrake por campo espiritual. Uma língua é um campo espiritual. É um campo de informação a qual nós estamos conectados. Não é um campo, não tem energia nisso. É informação, é somente a informação que transita. Quando um representante numa constelação familiar, ele percebe algo de um antepassado de que 300 anos atrás do cliente, que ele nunca teve conectado,
ele acessa a informação, ele está nesse campo espiritual. Uma língua é um campo espiritual. Enquanto crianças, penetramos no campo de nossa língua materna sem aprender a mesma. Apenas ouvindo, já nos tornamos parte deste campo. Quando nos movimentamos, sabemos exatamente, sem ninguém nos ensinar, o que corresponde a esta língua e o que não. Sendo assim, existem muitos campos aos quais pertencemos. A nossa família, incluindo os nossos antepassados, também constituem um campo assim. Muitos grupos são mantidos unidos através de sua religião. Significa que a religião atua unindo independentemente de seus conteúdos de fé. Neste campo, determinadas coisas não podem ser percebidas. O campo se protege para que continue unido. Por isso, os hereges que pregaram algo diferente daquilo que correspondia à religião eram mortos, porque eram perigosos para o campo. Não se tratava de certo ou errado, tratava-se da sobrevivência do campo. Olha que percepção incrível de Hellinger, né? Como ele tem um nível tão alto de percepção dessas realidades humanas, né? Eu vou repetir esse parágrafo porque é muito, muito importante. A gente já está terminando aqui todo o livro. Neste campo, determinadas coisas não podem ser percebidas. O campo se protege para que continue unido. Por isso, os hereges que pregaram algo diferente daquilo que correspondia à religião eram mortos, porque eram perigosos para o campo. Não se tratava de certo ou errado, tratava-se da sobrevivência do campo. Ainda hoje, existem grupos religiosos que não permitem que o fiel se desvie. Corre-se perigo de vida, e não apenas desviar, até pensar diferente. Nas ditaduras também era assim. A partir do momento em que se pensava diferente, ficava-se com medo. Os outros percebiam facilmente quando alguém pensava diferente. Só por isso já se era excluído. Eu mesmo passei por isso durante o nacionalsocialismo. Pensei um pouco diferente e a Gestapo percebeu. Envolveram-me em um interrogatório durante o qual precisei falar o que pensava. Consideraram-me um ser danoso para o povo e notificaram o mesmo em um boletim. Naturalmente, isso significava uma sentença de morte. Quer dizer, eu sei do que estou falando, porque ele foi contra aquele campo, né? E o campo espiritual de uma religião, de uma crença, de uma ditadura, de um time de futebol, que eu gosto muito de dar o exemplo, ele quer sobreviver, ele precisa sobreviver. Então, o que ele automaticamente faz? Ele expulsa aqueles que estão pensando diferente, para que o campo sobreviva. Imagina se você tem um campo de uma determinada religião, aí de repente começa um outro pensar diferente e começa a contar, vai contando dentro daquele campo ali e convencendo os outros. O próprio campo vai terminar, né? E tudo que tem vida quer permanecer vivo, inclusive o campo espiritual. Por isso que o próprio campo espiritual, ele expulsa aqueles que pararam de
ter, né, pararam de pertencer naquela mesma crença que aquele campo compartilha. E aí ele contou a história dele que ele era contra, né, o nacionalsocialismo na Alemanha de Hitler, e a Gestapo percebeu, e o que fez foi lá, entrevistou ele, e para ele foi quase uma sentença de morte, mas eles acharam que era mais importante mantê-lo vivo para que ele fosse uma peça na guerra americana. É isso mesmo, onde quem não se alinha é excluído. Isso mesmo. A maioria. E aí, mais tarde, o que? Um outro vai representar esse que foi excluído pelo campo. A maioria aqui é católica. Trata-se, então, de um campo predominantemente católico. Dentro desse campo, determinados pontos não podem ser questionados. Isto é, legítimo, pois a união do grupo é importante. Podemos, no entanto, caso tenhamos coragem, deixar o campo mais estreito e nos movimentar em direção a um campo mais amplo, aceitando também as outras religiões, sem assumirmos a crença em relação às mesmas, apenas no sentido de esta religião é importante para a sobrevivência deste grupo. É como se a cola, né? Eu trabalhei muito tempo com a Ecovila, você precisa de uma cola. Chama cola aquela tese, aquela crença, aquela ideia que todos compartilham igual, sabe? Todos compartilham daquilo, aquele ideal onde se está lutando para construir algo. Então, esta religião é importante para a sobrevivência deste grupo, e deste modo é válida. Assim podemos nos libertar um pouco de nossa religião e nos tornamos mais amplos internamente, sem ameaçarmos os outros. Olha a importância de trazermos a consciência, né, de cada vez mais que a gente expande, mais fácil vai ficando a nossa vida. Na religião se trata apenas da união de um grupo e não de uma verdade. A verdade ou determinados ensinamentos e rituais são apenas um meio de manter o grupo unido. Por isso, evitei as questões sobre o que é certo e errado em meu livro Pensamentos sobre Deus. E me ative apenas às observações simples. Preocupava-me em saber o que ajuda a minha alma. Quando penso sobre Deus, de certo modo, também me preocupava em saber o que dar glória a Deus. Rilke descreve, o René Maria Rilke, né, que ele era amigo, descreve em um poema. Aí o poema de Rilke. Giro em torno de Deus, em torno da torre ancestral, e giro por milênios. Não sei se sou falcão, se tempestade, ou é o que desejo ser, um grande hino. Lindo poema, né? Considerações posteriores. Para finalizar, então, aqui um parágrafo e a gente finaliza o livro.